podcast de hoje, câncer de intestino. É o segundo câncer mais prevalente em homens e mulheres. E a gente vai saber, né, o que é que causa o câncer de intestino, o que é que está acontecendo. Você certamente deve lembrar aí, pouco tempo, perdemos o Rei Pelé com câncer de intestino. Vemos aí a Preta Gil, Simone também, tem muitos famosos que foram diagnosticados com câncer de intestino. E certamente, se você olhar para o lado, pode ter alguém que você conhece que também recebeu esse diagnóstico do câncer de intestino, ou câncer coloretal, como também ele é chamado. E a gente está recebendo hoje doutora Araceli Lima, gastroenterologista, e doutor Wendel Ferreira, oncologista, para a gente conversar sobre câncer de intestino. É um câncer importante, né? Preciso falar sobre ele. Precisamos falar sobre ele porque, dentre os fatores considerados preveníveis, né, se nós conseguimos retirar dos hábitos de vida aquelas questões que podem ser controladas, a gente consegue reduzir em torno de 30% a incidência, o risco individual do paciente desenvolver, né, o câncer de intestino. A gente está vendo, Dr. Wendel, oncologista, está aí direto lidando com isso. Tem aumentado o número de diagnósticos de câncer de intestino? O que é que está acontecendo? Alguns fatores, né? Os fatores, como a Araceli falou, os fatores ambientais, que são os modificáveis, que você acaba influenciando muito nas doenças que vão aparecer para o paciente, e associado também ao acesso. A gente consegue hoje ter um pouco mais de acesso aos exames endoscópicos. Lógico que existe num país como o nosso, em desenvolvimento, existem áreas que a gente não tem o principal exame para o diagnóstico tão fácil, né? Mas eu acredito que o acesso nos últimos anos está mais fácil, a gente consegue diagnosticar logo mais rápido e consegue diagnosticar mais o câncer de intestino. Mas eu acredito nos dois fatores, tanto no acesso ao método diagnóstico, quanto com relação os fatores ambientais, né? Os fatores modificáveis que acabam influenciando no desenvolvimento dessa doença. Então, assim, esse acesso, né, esse diagnóstico, quanto mais aumenta o diagnóstico, melhor, que são pessoas que estão tendo a oportunidade de serem tratadas. Isso. E o diagnóstico, assim, muitas vezes boa parte dos pacientes consegue diagnosticar de forma até precoce, né? É um equilíbrio aí em pacientes assintomáticos que são diagnosticados, que conseguem fazer o rastreio, entre pacientes que apresentam sintomas. Então, a gente vai falar um pouco mais dos sintomas, um pouco mais para frente, para as pessoas entenderem os sinais de alerta que possam fazê-las procurar um atendimento médico e terem acesso ao exame necessário para o diagnóstico. Doutora Araceli, o gastro ajuda aí? O gastro participa desse diagnóstico precoce, desse rastreio? Vamos falar sobre isso. Quem é que deve realizar os exames, né, para esse rastreio do câncer de intestino? Quais são os principais fatores de risco também? O gastro participa ativamente na busca ativa dos principais fatores de risco, tentando controlar os fatores ambientais e na solicitação dos exames preventivos. Então, dentre os fatores de risco controláveis, né, quais são eles? Muitos estão relacionados a estilo de vida, uso de álcool, cigarro, alimentos, consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, pessoas, né, que têm história familiar, principalmente em parentes que são de primeiro e segundo grau na família, estilo de vida como sedentarismo, baixo consumo de fibras. As fibras, elas têm um potencial muito grande, né, de promover a saúde intestinal, porque elas são consideradas alimentos, substâncias prebióticas e atuam modificando a microbiota, fazendo com que proliferem as bactérias que são consideradas benéficas, né, para a saúde intestinal, diminuindo também disbiose e outros fatores dentro do lumen intestinal que podem contribuir para a formação de pólipos inflamatórios e que podem se transformar numa lesão neoplásica no futuro. Os exames que a gente solicita de rastreio, quem deve fazer, né? Vai variar de acordo com o risco individual de cada paciente.
A idade por si só já é um fator preditivo de risco. Então, antes, há um tempo atrás, a gente indicava a partir dos 50 anos, mas como a incidência realmente vem aumentando ao longo desses anos, com a estimativa de que piore até 2030, né, em termos de número de casos, aumente, essa idade ela baixou e atualmente se você tem 45 anos e não tem nenhum outro fator de risco, seja familiar, seja obesidade, uso de excesso de cigarro, mesmo assim, só pela idade você já é considerado como tendo um risco moderado de desenvolver câncer de intestino e você já deve começar o rastreio, mesmo sem apresentar nenhum tipo de sintoma. Então, qualquer pessoa a partir dos 45 anos deve fazer uma colonoscopia. Isso significa que antes dos 45 não surge câncer de intestino? Surge também, porque tem outras doenças, por exemplo, pessoas portadoras de doença inflamatória intestinal, de algumas síndromes hereditárias, poliposes hereditárias. Essas pessoas, possivelmente, elas devem começar o rastreio precoce, né? Porque tem um fator de risco adicional, que é a doença inflamatória, a síndrome polipose familiar, que aumenta muito a incidência, então esse rastreio deve ser individualizado e não seguir o rastreio da população como um todo, né? Que avalia o câncer do intestino cólon-retal esporádico, que a gente chama, que apesar de ter casos na família, ser um fator de risco, ele não é considerado hereditário, assim, passa de pai para filho. Significa que você tem um fator de risco adicional, mas que precisam de outros fatores, como fatores ambientais, para que ele se desenvolva. Então, tem que ficar de perto. A gente vai falar de tratamento depois, doutor Wendel, mas a colonoscopia termina também já sendo um tratamento, né? Preventivo? Sim, sim. A colonoscopia, além de ser o principal exame de rastreio, né? Existem outras ferramentas, né? Com algumas pesquisas de sangue nas fezes, pesquisa de sangue oculto nas fezes. Hoje, essa ferramenta do pesquisa de sangue oculto nas fezes, ela se ampliou, né? Existe o teste do IAC e tem o imunoquímico da hemoglobina. Então, a gente conseguiu aperfeiçoar esse teste para a gente fazer o rastreio, né? Existe um sequenciamento desse rastreio. Esses testes, geralmente, a maioria dos guidelines recomenda se fazer anual ou a cada 2 anos. Porém, esses testes, tornando-se positivos, é necessário que a gente faça a colonoscopia. Então, lesões de mucosa, lesões que estão restritas à mucosa, ou um pólipo único que não transformou ainda numa lesão invasiva, já tem uma lesão neoplástica ali, mas não é uma lesão invasiva, muito invasiva. Muitas vezes a retirada desse pólipo, essa retirada dessa mucosa acaba muitas vezes tornando-se tratamento. São casos mais raros, né? Como eu falei, nessa ocasião seria o paciente de rastreio, né? O paciente que a doutora Araceli falou, aquele paciente que a gente diagnosticou ali aos 45 anos, foi fazer uma colonoscopia de rastreio, achou uma lesão muito pequena, né? Então, muitas vezes o principal intuito é o diagnóstico, mas em alguns casos, né, doenças muito iniciais e de casos muito específicos, a gente acaba tratando, fazendo o tratamento. Mas, como eu falei, caso específico, a grande maioria dos pacientes a gente acaba diagnosticando com uma lesão que, de fato, vai precisar de uma cirurgia oncológica, né? Esse pólipo que foi encontrado, ele pode ser benigno, mas ele pode lá na frente se transformar num câncer? Sim. Né? Porque, fiz uma colonoscopia e retirei tantos pólipos. A partir dessa retirada, é estudado esses pólipos que foram retirados para saber se eles poderiam se tornar um câncer? Ou até se já eram, não sei. O que é um pólipo, né? O pólipo é uma alteração mucosa que pode acontecer em todo o trato digestivo. No intestino, em especial, a partir dos 45 anos, há uma maior incidência de formação de pólipos. O tipo histológico do pólipo é que vai definir o risco de desenvolvimento da neoplasia no futuro, né? Alguns pólipos têm um risco maior e outros um risco menor. E alguns não têm risco. Por exemplo, pólipo hiperplásico é um pólipo que não tem potencial de transformação maligna. Mas o pólipo adenomatoso e o pólipo serrilhado são pólipos que têm potencial de transformação maligna. Significa que todo pólipo vai se transformar num câncer? Não, mas significa que você tem um risco adicional em desenvolver. Uma vez formando pólipo em um local do intestino, você pode formar pólipos em outros locais do intestino. Quando ele é retirado, você retirou a alteração. Normalmente, quando são pólipos pequenos, conseguem
ser completamente retirados pela endoscopia. É feito análise histológica, né, avaliação de imagem de lesão, ver se ele já tinha alguma transformação genética que aumentasse ainda mais o potencial de transformação maligna, que são as chamadas displasias. Então, tudo isso o patologista ele investiga na biópsia e avalia. A partir daí, a gente define o risco de desenvolvimento. Um pólipo isolado, se o paciente não fosse fazer o exame, né, de retirar, de rastreio, a colonoscopia e retirasse o pólipo, ele poderia se transformar? Poderia. A gente tem um tempo médio que um pólipo, principalmente os adenomatosos, os vilosos, eles têm potencial de, em 5 anos, se transformar numa lesão neoplásica. Então, por isso que hoje a gente define mais ou menos um tempo de 5 anos para repetir a colonoscopia quando ela é normal, porque significa que se você fez uma colono e não viu nenhuma lesão, você tem aí, em média, 5 anos livre de doença, e a partir daí você pode desenvolver novos pólipos e retirar. Só que assim, é um número mágico, né? E em medicina não tem matemática. Uhum. Então, mesmo você tendo uma colono normal, se você tiver algum sinal de alerta, algum sinal de alarme, avalia, vai para o médico, ele avalia o sinal, avalia os outros sintomas, as queixas, e esse exame pode ser repetido de uma forma mais precoce. Tudo vai depender da individualidade, né, de cada um do doente. Certo. Quais são os sintomas que indicam que pode existir um câncer de intestino? O câncer de intestino, ele é muito silencioso, porque imagine que o diâmetro do cólon, né, é um diâmetro grande, com potencial de elasticidade para aumentar, então pode chegar aí a 5 centímetros, 7 centímetros, e um pólipo tem milímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, é uma lesão neoplásica de 1 centímetro, uma lesão benigna de 1 centímetro, pode se transformar no futuro em uma lesão maligna também pequena, de 1 centímetro. Ele pode dar nenhum sintoma. Então, por isso, rastreio só pela idade. Mas existem alguns sinais de alerta, que a gente chama, que o paciente ele deve prestar mais atenção e é mandatório o rastreio nesses sinais, independente da idade. Como, por exemplo, perda de peso, presença de sangue nas fezes, a presença de um exame, como o Endo acabou de falar, de presença de sangue nas fezes, microscópico, que às vezes o paciente não consegue enxergar, mas sangue oculto nas fezes possível, ele tem que avaliar. Paciente que está em vigência de anemia, principalmente anemia por carência de ferro, tem que investigar neoplasias do trato gastrointestinal como um todo. Alteração no hábito intestinal, um paciente que tinha o seu intestino funcionando regularmente, de repente passou a ter diarreia ou passou a ter prisão de ventre, né, a constipação. Mudança no hábito intestinal, que a gente chama. Alteração no formato das fezes, com presença de fezes em fita. Então, tudo isso são sinais que fazem com que a gente ligue o alerta, que o intestino ele não está funcionando como deveria. Então, a gente tem que dar um pouco mais atenção e observar, ver se não tem alguma coisa, como a neoplasia, que esteja provocando isso. Diagnosticado câncer de intestino. Vamos agora aqui para o oncologista. Como é que é o tratamento? Assim, a gente hoje em dia, o oncologista, ele não trata essa doença sozinho, né? A gente tem que entender isso. A melhor forma de tratar não só o câncer de cólon, mas a maioria dos outros tumores, é de forma multidisciplinar. Então, a partir do momento que o paciente tem o diagnóstico e vai ser encaminhado para um cirurgião oncológico, por exemplo, fez uma colonoscopia, passou com gastro, fez uma colonoscopia, foi diagnosticado, ele pode ir para uma consulta com um cirurgião oncológico ou o próprio oncologista. E a partir dali vai se definir a estratégia terapêutica dele, né? A depender da localização, né, o intestino grosso, né, tem um cólon ascendente, transverso e o cólon descendente. No final desse intestino grosso, a gente tem um reto, né, a continuação. Então, existem algumas particularidades para a gente definir a melhor maneira de tratar. Então, falando do intestino grosso em si, o transverso, cólon ascendente, transverso e o descendente. A maioria desses pacientes são diagnosticados pela colonoscopia. A gente encontra uma lesão que muitas vezes é biopsiada ou é retirado o pólipo, mas a gente não sabe o grau de invasão que ele tem naquele intestino. Então,
Só para exemplificar, o intestino, a parede do intestino é como se fosse uma parede de um tubo. Esse tubo é feito por várias camadas. O câncer de intestino, ele inicia no lúmen, na mucosa, e vai adentrando essas camadas, né? Submucosa, muscular, até atingir a serose. Então, dependendo do grau de invasividade dessas lesões, né, essa lesão ela vai se definir um estadiamento, certo? E na cirurgia, o paciente vai para uma cirurgia para ressecção daquele segmento onde estava o tumor, e aí, a partir dessa cirurgia, a gente confirma o estadiamento do paciente, né? A gente não tem para intestino um exame que a gente consiga visualizar esse grau de invasividade antes da cirurgia, né? Então, a gente acaba muitas vezes... Na verdade, o diagnóstico de estadiamento é feito no intraoperatório, quando você faz a cirurgia, faz um inventário da cavidade abdominal durante a cirurgia, verifica se tem linfonodo suspeito. Então, o cirurgião ele tem essa capacidade no macroscópio, ele já tem uma visão mais ou menos do estadiamento, porque ele consegue evidenciar até algumas metástases, ele consegue visualizar o fígado, porque é um dos sítios principais de metástase dessa doença, ele consegue visualizar o peritônio, ele já consegue fazer um inventário, já fazer algumas biópsias ali, se for necessário, mas na grande maioria das vezes, a gente consegue fazer a cirurgia retirada, e na cirurgia, após da análise anatomopatológica, a gente vê o grau de invasividade desse tumor. Durante essa cirurgia é realizado uma ressecção de linfonodos. Esses linfonodos são órgãos de drenagem linfática que ficam próximos ao intestino, assim como a gente tem no pescoço, quando a gente tem alguma infecção de orofaringe, que esses linfonodos ficam aumentados e inflamados, no câncer eles também podem ficar inflamados. Então, é retirada uma certa quantidade desses linfonodos, e aí a gente consegue se estabelecer o estadiamento, né, no intraoperatório. Óbvio que hoje em dia, quando você dá o diagnóstico pela colonoscopia, ou o próprio gastro, ou o próprio cirurgião, ou quando vai para um oncologista, é realizado exames de estadiamento, né? Porque muitas vezes é variável a apresentação clínica. Eu posso ter um tumor que está com invasividade pequena, mas já tem algum linfonodo comprometido. Então, a gente muitas vezes não consegue, só pela colonoscopia, dar essa definição. Então, já nesse estadiamento inicial, se faz necessário exames de imagem, como tomografias de abdômen, tomografias de tórax, para descartar alguma lesão metastática, né? Porque se o paciente já tem alguma lesão metastática nos exames de imagem, muitas vezes o caminho do tratamento nem sempre passa por uma ressecção do tumor. O benefício da cirurgia, da cirurgia, ele não é que ele não se perca, né? Existe a possibilidade ainda dentro do planejamento terapêutico de uma ressecção desse tumor, né? Existem algumas particularidades, alguns casos específicos que a gente pode operar metástase, mas quando a gente já encontra alguma metástase, muitas vezes o cirurgião ele não faz a ressecção daquela lesão, faz-se uma colostomia pelo risco de obstrução, principalmente nos tumores maiores, para o paciente não ter risco de uma obstrução, e é encaminhado esse paciente para um oncologista para fazer um tratamento com quimioterapia. O que a gente na prática clínica, no roteiro normal que a gente espera de um paciente, é um diagnóstico pela colonoscopia, exames de estadiamento livre de metástase, ressecção do tumor, estabelece o diagnóstico anatomopatológico, né, o grau de invasividade, se tem ou não linfonodo comprometido, e a partir daí vai se definir o tratamento complementar, que a gente chama de tratamento adjuvante, que é o tratamento após a cirurgia, com o intuito mesmo de reduzir o risco de uma recidiva futura, que aí seria o tratamento com a quimioterapia. Esse é o cenário ideal, que a gente dá o diagnóstico de forma precoce, uma doença ressecável, com um tratamento curativo associado ao tratamento adjuvante. Chances de cura, nesse caso, em que é diagnosticado de uma forma bem precoce? As chances de cura são altas, né? A gente falar em percentual em medicina, como o doutor Araceli falou, né? Não existe 100%, né? Mas a gente consegue níveis altíssimos de acima de 80%, quase 90% de cura nesses pacientes. Os pacientes que têm tumores iniciais, são tumores que estão mais restritos à mucosa, aquele que a gente chama, que seria o T1, né? A submucosa seria o T2. Então, aqueles pacientes que a gente já tem T1 ou T2 sem linfonodo comprometido, só com a cirurgia em si, esses pacientes são considerados curados.
a gente nem indica quimioterapia nesses pacientes, né? Os pacientes com estadio 1. Os pacientes considerados estadio 1, esses pacientes estão curados só com a cirurgia. Então, esses pacientes se aproximam muito do 100% de cura. Dificilmente um T1 N0, sem nenhum linfonodo comprometido, vai ter um risco de ter metástase, né? A partir do estadiamento 2, a gente já começa a diminuir esse benefício somente com a cirurgia e, em alguns casos, a depender de alguns fatores de risco que a gente avalia, tanto clínicos e depois da análise anatomopatológica, a gente indica quimioterapia, mas ainda assim consegue aproximadamente ali mais de 80% dos pacientes vão estar curados. E aí, a partir do estadiamento 3, a gente já não tem tanto esse benefício, já começa a diminuir mais, né? Porque a gente já tem um paciente com um linfonodo comprometido, mudando um pouco o cenário de prognóstico, mesmo assim, com chances de cura também muito altas, se aproximando ali em torno de 70% a 80%. Certo? E no estadiamento 4, dependendo de algumas particularidades, de algumas individualizações, pacientes que têm oligometástase, metástase hepática única, ou metástase pulmonar única, ou alguns pacientes que têm doenças, mesmo com metástase na membrana que envolve os órgãos intestinais, como o peritônio, existem algumas particularidades aí que mesmo nesse cenário a gente consegue, com um tratamento multidisciplinar, quimioterapia, cirurgia, ou até mesmo radioterapia no caso do reto, a gente consegue resultados positivos e em alguns casos selecionados até curar esses pacientes. Então, mesmo num cenário que aparentemente seria um cenário sombrio, né, para muitas pessoas do diagnóstico, saber que tem uma metástase, existem casos selecionáveis que a gente consegue curar esses pacientes. Certo. Você estava falando da cirurgia, né? A gente sabe da importância do intestino. Como é que fica a vida desse paciente que precisou fazer uma cirurgia ali no intestino? Compromete a função do intestino? Como é que fica a vida desse paciente? Perguntar para a doutora Araceli, que atende aí nessa parte clínica, Isso. né? Logo após a ressecção, existe uma adaptação da dieta, né, do paciente. Normalmente, a gente pede para evitar os alimentos fermentáveis, certo? Porque tem todo o processo cirúrgico, mexe na anatomia, então encurta um pouco o intestino. Muitas vezes, qual é a função principal do intestino grosso? É formar as fezes e absorver água e eletrólitos. Então, quando você perde parte do intestino, você perde parte dessa função. Então, acaba que alguns pacientes podem ter diarreia, podem ter distensão abdominal, podem ter uma complicação, pode ser considerada uma complicação que a gente considera, que é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, né? As bactérias que moram no cólon, muitas vezes elas têm uma válvula, que chama-se válvula ileocecal, que ela é para estar fechadinha e ela consegue separar o ambiente, a microbiota, e no cólon tem uma microbiota, no intestino delgado tem outra microbiota. Então, quando tem muitas vezes pacientes no pós-operatório, eles têm uma facilidade, como podem perder essa válvula e a funcionalidade. Então, bactérias que moram no intestino grosso passam a migrar e morar no intestino delgado, e isso é causa dessa síndrome de supercrescimento bacteriano, disbiose do intestino delgado, que, consequentemente, pode levar a alguns sintomas, como distensão abdominal, formação de gases, diarreia, às vezes, mas tudo é contornável, né? Precisa só de uma readaptação, você entender que agora você é diferente, você não é mais como era antes, e você se adaptar a essa nova realidade para que consiga restabelecer o bem-estar. E quando precisa fazer a colostomia? O paciente que precisa fazer a colostomia, ele vai ficar para sempre com a bolsa de colostomia? Ou tem alguns deles que fazem a colostomia por um tempo e depois conseguem voltar? Não, assim, na verdade, os cenários são múltiplos, né? O paciente que ele é diagnosticado de forma precoce, que vai fazer uma cirurgia letiva, né? Que não passou por um processo clínico crítico, como uma perfuração ou uma obstrução intestinal, né? Lembrar que a obstrução seria você fechar a luz do intestino, as fezes vão ser formadas, não conseguem passar. Então, aí é desencadeado um processo inflamatório, levando a esse quadro de obstrução, com vômitos.
Então, esse quadro clínico, né, ou mesmo como falei, né, o intestino é um tubo, que esse tubo, se existe uma lesão lá, ele pode perfurar. Então, é uma situação clínica grave. Então, esses pacientes que são operados de forma na urgência, eles acabam temporariamente, né? Você faz a ressecção do tumor, foi feita uma cirurgia na urgência, eles, na maioria das vezes, eles ficam com a colostomia protetora, pelo processo inflamatório e clínico crítico ali que desencadeou aquela urgência. Então, esse é um dos casos que ele vai ficar temporariamente com a colostomia, faz o tratamento, muitas vezes ele faz o tratamento depois que precisa de tratamento complementar, vai fazer quimioterapia adjuvante. Então, eles vão ficar com um tempo com essa bolsa, esfria o processo, termina a quimioterapia, passa um tempo de recuperação, né? Um tempo para poder fazer a cirurgia sem risco após a última quimioterapia, e ele é reconstruído o trânsito. Os pacientes que fazem a detecção do tumor de forma eletiva, assim, diagnóstico com um tumor ali inicial, ou até mesmo um tumor que era ressecável, ele faz a ressecção cirúrgica e boa parte dele já faz a reconstrução no intraoperatório. Então, ele faz a cirurgia, ele chega para o oncologista, basicamente para definição de tratamento complementar ou não. Então, ele não precisou fazer colostomia. E existe aquele cenário onde o paciente ele já tem uma doença metastática, né? Ele não vai... O benefício cirúrgico, né, pelas suas particularidades, não é mais tão evidente assim, então não se faz necessária a cirurgia naquele momento, mas ele tem um risco de oclusão, né? Então, esse paciente, muitas vezes, ele vai para a cirurgia, faz uma colostomia protetora pelo risco de obstrução, a gente consegue detectar pelos exames de imagem. Então, a gente consegue detectar isso também pela própria colonoscopia ou pelo quadro clínico. Então, o paciente às vezes chega dizendo que tem muita distensão abdominal, dificuldade ao evacuar, alteração do formato das fezes. Então, esse paciente, muitas vezes, a gente, pelo risco de se fazer uma quimioterapia e futuramente ele ter um quadro de oclusão intestinal, a gente prefere que esse paciente faça uma colostomia protetora, e ele vai ficar com essa bolsa de colostomia e a gente vai estabelecer a estratégia de tratamento. E aquilo que eu falei, a depender da estratégia multidisciplinar, quem sabe esse paciente, mesmo no cenário de uma doença metastática, ele possa reconstruir o trânsito dele. E o que é que tem de novidade no tratamento, né? A gente está aqui nesse especial falando de oncologia, falando de tratamento do câncer, que é uma doença que por muito tempo, né, a pessoa recebia o diagnóstico de câncer, tem gente que até hoje não gosta nem de falar o nome, né? É uma sentença de morte. A gente está vendo que a medicina está avançando muito, os tratamentos, as técnicas cirúrgicas. E no caso do câncer de intestino, o que é que tem de novidade? E o que é que os pacientes podem esperar? Eu sei que pode não ter hoje, mas vocês já estão vislumbrando lá na frente. O avanço, né? Eu costumo colocar assim, às vezes, para os próprios residentes, né? Quando a gente começa a estudar tratamento de doença oncológica, a gente sempre procura orientar que os residentes comecem a estudar pela doença metastática e depois eles vão entrando no tratamento complementar adjuvante ou tratamento antes da cirurgia, o tratamento prévio, que a gente chama de tratamento neoadjuvante. Porque a grande maioria dos tratamentos, eles vão começar as drogas, mas mostram eficácia melhor do que o tratamento padrão atual, elas vão surgindo no cenário metastático. E depois elas vão entrando no cenário adjuvante e neoadjuvante. Hoje, o tratamento padrão ainda da adjuvância, que é o complementar pós-cirurgia, ele continua ainda quimioterapia, né? A quimioterapia reina aí nesse cenário, a gente não tem ainda drogas novas nesse cenário. No cenário neoadjuvante, a gente já vê alguns trabalhos aí com algumas particularidades, alguns tumores com suas particularidades. E aí, só fazendo um adendo, né? Já puxando um gancho do que a gente vem estudando no cenário de uma doença já com metástase, a gente já não consegue entender, a gente já visualiza a neoplasia de cólon não mais como uma doença única só, né? O comportamento biológico, ele varia de acordo com a localização. Então, o tumor de intestino ascendente, né? Ele tem alterações moleculares, alterações biológicas tumorais diferentes das alterações moleculares e biológicas do tumor do cólon descendente. Então, a gente já começa a vislumbrar essas alterações, né? A gente já consegue diferenciar entre tumor ascendente, tumor de transverso, tumor descendente, fazendo uma classificação biológica e molecular.
por conta dessas alterações. Quando a gente visualiza essas alterações, já no cenário metastático, a gente consegue fazer tratamentos baseados em cima dessas alterações moleculares e biológicas. Então, um exemplo, eu tenho um tumor de intestino, do intestino descendente, tumor de sigmoide, e ele tem lá algumas particularidades que eu, na doença metastática, que eu faço quimioterapia mais um anticorpo, uma outra droga associada à quimioterapia, mostrando um benefício melhor, um benefício maior. No cenário do tumor de intestino do lado direito, né, o cólon ascendente, a gente tem algumas alterações que, como alterações inflamatórias, alguma alteração molecular, que pode direcionar para a imunoterapia. Então, hoje, são os lados dos tumores que têm mais frequentemente alterações moleculares que se beneficiariam da imunoterapia. A gente tem um trabalho recente, né, baseado nessas particularidades para tumor de reto, no cenário neoadjuvante, com resultado bem interessante, mostrando ali um resultado satisfatório com a imunoterapia, uma terapia que ainda está em processo de regularização. Acredito que novos estudos vão surgir para enfatizar esse benefício e em breve a gente vai ter isso na prática clínica. Então, essas são basicamente as novidades que a gente está encontrando. Terapia personalizada de forma biológica, molecular, direcionando para determinados tumores, mostrando que determinadas estratégias terapêuticas com determinados remédios, visando essas alterações, mostram um benefício maior, como anticorpos monoclonais, imunoterapia, associação de imunoterapia com quimioterapia, isso tudo buscando aumentar a sobrevida desses pacientes. Então, vocês estão mergulhando mesmo para conhecer esse tumor, né? Não só o do intestino, a gente vê isso na oncologia como um todo. Isso. Agora, para a gente terminar esse bate-papo, qual é a mensagem que vocês deixam? Vamos aqui primeiro para a parte clínica, né? Doutora Araceli, que está ali, é a primeira que recebe esse paciente. A gente fala em prevenção de câncer de intestino. Qual a mensagem que você quer deixar aqui para você que está acompanhando, para que você também compartilhe com as pessoas que você conhece, porque compartilhando informação a gente termina ajudando também a salvar vidas, né? Com certeza. Então, o que é mais importante, doutora Araceli? A mensagem que eu gostaria que a população guardasse é, primeiro, não tenha medo do exame, não tenha medo do rastreio, não tenha medo do resultado. O objetivo do rastreio e o objetivo do médico ao solicitar exames preventivos é prevenir. Então, por meio da prevenção, nós conseguimos detectar lesões precoces que têm tratamento curável, né, pela própria endoscopia. Muitas vezes, os pólipos eles são retirados nos exames colonoscópicos e o paciente fica 100% sem risco. Outra coisa que eu gostaria muito que a população guardasse é que, dentre as neoplasias, o câncer de intestino, ela é a que você consegue modificar um pouco o risco individual, controlando os fatores de risco. Então, controlando as escolhas alimentares, promovendo atividade física, retirando o consumo de cigarro, álcool, você consegue reduzir o risco individual e ter tanto melhora de qualidade de vida, né, melhora de saúde, como prevenção de doenças que podem ser potencialmente fatais. Doutor Wendel, antes de você deixar a mensagem, eu queria saber como é que ficou o acompanhamento depois. Fui curado do câncer, tive câncer de intestino, fui curado. Como é que é esse acompanhamento e tem alguma estatística sobre a probabilidade de recidiva desse câncer? Sim, né? Como eu falei, nos pacientes que têm estadio... quanto maior o estadiamento da doença, maior o risco de recidiva, e isso muda a estratégia de rotina dos exames, né? O ideal é que esse paciente que ele seja acompanhado ou por um cirurgião oncológico ou um oncologista, ou até mesmo o gastro. Eu acredito que o gastro possa compartilhar esse segmento conjunto, mas na maioria das vezes o paciente é operado, que tratou com quimioterapia, uma neoplasia, ele acaba fazendo o segmento muitas vezes com o oncologista mesmo. E aí essa rotina, dependendo do estadiamento, isso vai definir alguns exames de imagem que a gente faz
E nos primeiros anos essa rotina é mais frequente, geralmente 3, 4 meses a gente está fazendo exame de imagem. Além do exame de imagem, a gente faz uma anamnese, exame físico, faz exame físico e colhe a história clínica do paciente, né? E aí a gente vai seguindo esse paciente por volta até dos 5 anos. Depois dos 5 anos, uma consulta anual. Eu, particularmente, na minha prática clínica, eu não... É um paciente passivo à alta para segmento com gasto, novamente, para entrar no rastreio normal de uma colonoscopia, né, ou outros exames de rastreio, mas eu particularmente eu não consigo dar alta esse paciente. Eu acredito que esse paciente precisa, né, de ainda manter um segmento, mas depois dos 5 anos praticamente é zero a chance desse paciente ter uma neoplasia, praticamente zero. Então a frase já diz tudo. Então é o ideal que esse paciente ainda mantenha uma certa rotina, pelo menos com exames físicos e anamnese, né, e entrar no rastreio dependendo da idade, né, existe uma idade limite para pelos guidelines para colonoscopia. Então, a gente, pelo menos depois dos 5 anos, quase zero, mas a gente prefere que esse paciente ainda mantenha uma rotina e entre no rastreio normal da população. Até lá, ele vai fazer um planejamento de segmento com exames de imagem rotineiro, e esse exame vai ficando espaçado no decorrer desses períodos, né? Os primeiros 2, 3 anos uma rotina, né, um período mais curto. Depois ele pode ficar a cada 6 meses ou 1 ano, e aí depois dos 5 anos ele não precisa mais fazer esses exames de imagem. E a mensagem é que eu acho que o medo de ter esse diagnóstico... Isso, primeiramente é tentar tranquilizar a população, né? Como a Araceli falou, perder esse medo, buscar ter hábitos saudáveis, atividade física, melhorar a alimentação, tratar a obesidade, né? E evitar bebida alcoólica, o excesso, evitar o tabagismo. Então, ter vida saudável. E eu costumo colocar isso para meus pacientes no consultório. Além da vida saudável que a gente tem que ter, a gente precisa também ter uma vida mental, uma saúde mental e espiritual também em dia, assim. Precisa ter paz espiritual, a gente precisa estar feliz. Então, a felicidade, ela traz muitos benefícios, né? Quem faz atividade física regular sente isso no seu dia a dia. A partir do primeiro momento que você faz atividade, você se sente bem. E não só isso, né? Manter a rotina com os amigos, com os filhos, ter o aconchego familiar, o amor das pessoas que estão próximas a você. Parece que não faz tanta diferença, mas se colocar isso, né, misturado um pouco aí com o que você acredita, na sua fé, na sua religião, associado aos hábitos de vida saudável, eu acredito que, independente do desafio que apareça na sua vida e de um diagnóstico difícil, as coisas se tornam mais fáceis. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para todo mundo. Ótima mensagem aí para terminar esse nosso bate-papo. Muito obrigada, doutora Araceli. Muito obrigada, doutor Wendel. É um tema pesado, né? Câncer está sendo, assim, bem desafiante, eu digo até para mim, assim, esse bate-papo aqui, cada dia falando sobre essa doença, mas o que enche de esperança o coração é saber exatamente desses avanços e conscientizar todos. Eu lembro que teve uma amiga minha que teve câncer de mama e ela falou: não deixe que o câncer lhe encontre ele primeiro, né? Que você vai poder lutar, vai ter mais armas para lutar contra ele. Então, perfeito, que seja isso, né? Que a gente não tenha medo de buscar esse diagnóstico e seguir as orientações. E o que eu acho mais importante é que todos os médicos que estão passando aqui, não só na questão da oncologia, mas no envelhecimento que a gente fizemos também outras semanas, e todo especialista que senta aí bate nessa tecla dos hábitos saudáveis, da importância de uma boa alimentação, da importância da atividade física, desse manejo do estresse, desse cuidado das relações pessoais, da fé, né? Então, é uma receita para tudo, né? Isso aí. E tudo está interligado, né? Nosso corpo, a nossa mente, tudo está interligado e um interfere no funcionamento do outro. Não tem como separar. Ótimo. Muito obrigada, doutora Araceli. Muito obrigada, doutor Wendel. E amanhã tem mais podcast dentro desse tema de oncologia. Aguardem. Como eu disse no início, compartilhe esse vídeo, porque você viu. As informações que foram passadas aqui, realmente, elas podem salvar uma vida, pode ser a vida de alguém que você ama. Então, já compartilha e amanhã a gente se encontra de novo aqui no nosso canal do YouTube, TV Viver Bem. Se não está inscrito no canal,
já se inscreve e amanhã a gente se encontra de novo.